Amados irmãos e irmãs em Cristo, continuemos o estudo do princípio divino, nível 1, a queda humana. O princípio divino elucida que todas as pessoas possuem uma mente original que as leva a rejeitar o mal e a buscar o bem. Porém, mesmo sem estarmos conscientes disso, somos impulsionados por forças malignas a abandonar o bem que a nossa mente original deseja e a cometer más ações. No cristianismo, o mestre dessas forças malignas é conhecido como Satanás. Portanto, para cortar o mal pela raiz e assim acabar com a história pecaminosa da humanidade e apressar a chegada de uma era de bem, importa descobrir e analisar a motivação e a origem de Satanás e reconhecer a destruição que ele causou na vida humana. Este capítulo, A Queda Humana, clarificará todos estes assuntos. Vejamos a origem do pecado. Em cada pessoa existe duas forças inerentes: a tendência para o mal e a tendência para o bem. A mente má, que conduz o indivíduo para o mal, levando o indivíduo a uma vida de mentiras, de ódio, de maldade, de conflitos, de injustiça e, consequentemente, uma vida de infelicidade. Em contrapartida, a mente original conduz o indivíduo a praticar o bem, que é uma vida de verdades, de amor, de bondade, de paz, de justiça e, consequentemente, uma vida de felicidade. Em vista disto, dentro de cada pessoa existe uma mente original e a mente má. A nossa mente má interage com Satanás e conduz a cada um de nós à prática do mal. Em contraparte, a nossa mente original interage com Deus, nos conduzindo à prática do bem. Vejamos um fundamento bíblico a respeito desta realidade. Em Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se não faço o que quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. São palavras do apóstolo Paulo. Assim, somos testemunhas de que existe uma constante luta entre a mente original e a mente má no interior de cada pessoa. A mente má conduzindo o indivíduo à prática do mal e a mente original conduzindo o indivíduo à prática do bem. Assim, amados irmãos e irmãs, neste exato momento, os mistérios sobre a queda humana estão sendo revelados em detalhes a você. Há 2000 anos, o Senhor Jesus disse em João 16, versículos 12, 13 e 25: Ainda tenho muito que vos dizer, mas quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele, no singular e no masculino, esta é uma profecia de Jesus, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Disse-vos estas coisas por figuras, chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras,
mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Portanto, Jesus profetizou que no tempo do segundo advento, Ele, o Cristo do segundo advento, abertamente e claramente falaria acerca da providência de Deus. Em vista disso, essa luta entre o bem e o mal existe dentro de cada um de nós, porque ocorreu a queda humana. A Bíblia diz que a origem do pecado foi o resultado de Eva ter comido o fruto, e depois deu a Adão e ele comeu com ela. Portanto, a questão é: esse fruto que causou a queda humana é literal ou é simbólico? Vejamos uma evidência bíblica em Mateus 15:11. Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Portanto, de acordo com as palavras de Jesus, não foi um fruto comestível, não foi um fruto literal. Portanto, para entender melhor a natureza desse fruto, vamos analisar a árvore que produziu esse fruto. Amados irmãos e irmãs, primeiramente vejamos os símbolos relacionados com a queda humana. O primeiro símbolo, o significado da árvore da vida. O segundo símbolo, o significado da árvore da ciência do bem e do mal. O terceiro símbolo, o significado do fruto que causou a queda humana. O quarto símbolo, o significado da serpente que enganou Eva. O quinto símbolo, o significado do jardim do Éden. Vejamos as simbologias da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, e do fruto que causou a queda humana. Vejamos primeiramente sobre a árvore da vida, se é literal ou se é simbólica. Os padres e pastores pregam que a árvore da vida é literal, que era uma árvore mesmo. Em seguida, evidenciaremos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, se é literal ou se é simbólica. Os padres e pastores também ensinam que a árvore do conhecimento do bem e do mal era literal, que era uma árvore mesmo. Na sequência, evidenciaremos o fruto que causou a queda humana, se era literal ou se é simbólico. Mais uma vez, os padres e pastores pregam que esse fruto que causou a queda humana era literal, ou que é literal, que era um fruto mesmo, que era um fruto comestível. Assim, amados irmãos e irmãs, a cada um de vocês, pela primeira vez, vão evidenciar pessoalmente todas estas simbologias da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e do fruto que causou a queda humana. Em Gênesis 2:9 diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava do lado da árvore da vida. Agora em Gênesis 3:24, a Bíblia diz o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Em vista disto,
O desejo dos homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento é de atingir a árvore da vida. Em Gênesis 2:9, o desejo do homem, antes da queda, era de alcançar a árvore da vida. Em Provérbios 13:12, o desejo do homem do Antigo Testamento também era de alcançar a árvore da vida. Agora, no Novo Testamento, no Apocalipse 22:14, o desejo do homem continua sendo a de alcançar a árvore da vida. Vejamos os fundamentos bíblicos que mencionam a árvore da vida. Em Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava do lado da árvore da vida. Em Provérbios 13:12, a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. No Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Portanto, amados irmãos e irmãs, a árvore da vida simboliza um homem de vida. Não era uma árvore literal, como os padres e pastores têm continuamente ensinado até os dias atuais. Em Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Em João 15:5, o próprio Jesus se compara a uma árvore, quando Jesus disse as seguintes palavras: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui nesta passagem, em João 15:5, o próprio Jesus se compara a uma árvore. Portanto, Jesus Cristo se tornou uma árvore da vida, que significa um homem de vida. Portanto, o desejo de Adão era se tornar uma árvore da vida, que simboliza um homem de vida. Portanto, a árvore da vida é alcançar a perfeição mente e corpo. É a plena realização da primeira bênção de Deus. Portanto, a árvore da vida simboliza o Adão aperfeiçoado e não uma árvore literal, como os padres e pastores têm continuamente ensinado. Assim, a árvore da vida simboliza um homem perfeito, um homem de vida. Assim, concluímos que a árvore da vida é um homem de vida. E a árvore da ciência do bem e do mal, que estava ao lado da árvore da vida, é literal ou é simbólica? O que você acha? Vejamos as simbologias da árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida já decodificamos que simboliza o Adão original. Quando Adão alcançasse a primeira bênção de Deus mencionada em Gênesis 1:28, o Adão se tornaria um homem aperfeiçoado, um homem de vida. Um homem que realizou a primeira bênção de Deus. E a árvore da ciência do bem e do mal, que estava do lado da árvore da vida, está simbolizando, ou é a simbologia de Eva no seu estado de imaturidade. Portanto, a conclusão é: se as árvores são simbólicas, o fruto que se encontrava na árvore da ciência do bem e do mal também é simbólico. Se a árvore da ciência do bem e do mal é simbólica, o fruto
obviamente também é simbólico. Amados irmãos e irmãs, concluímos que a árvore da ciência do bem e do mal é simbólica e não literal, como são ensinadas nas igrejas pelos padres e pastores. Em Mateus 15:11, o próprio Jesus também evidencia esta realidade, quando disse as seguintes palavras: não é o que entra pela boca que contamina o homem. Agora vejamos em detalhes sobre o fruto proibido que causou a queda humana. De acordo com as palavras de Jesus em Mateus 15:11, o fruto comido por Eva não foi literal, mas sim um fruto simbólico. Vejamos em Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Portanto, não foi um fruto literal. Esse fruto estava simbolizando ou está simbolizando uma outra coisa, o qual nós iremos evidenciar a seguir. O mandamento de Deus era que não comessem o fruto, como diz em Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, se Adão e Eva não comessem do fruto, teriam vida, estabeleceriam a união eterna com Deus. Porém, se Adão e Eva comessem do fruto, desobedecendo o mandamento de Deus, morreriam. Morreriam significa que haveria uma ruptura, um desligamento com o amor e a vida de Deus. Portanto, o fruto não é literal. Uma evidência está em Mateus 15:11. Vejamos aqui os 5 itens. Deus é um Pai de amor infinito. Nada faria para prejudicar seus filhos. O segundo item, Deus é onisciente. Não tinha necessidade de colocar seus filhos em um teste. Terceiro item, todo alimento foi criado por Deus para a vida e não para matar os filhos. O quarto item, o pecado é transmitido pela linhagem de sangue e não pelo alimento. O quinto item, o instinto humano é voltado para a vida e não para a morte. Portanto, o fruto é simbólico. Vejamos a simbologia do fruto decodificado. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A reprodução de uma árvore literal é através do fruto literal, através das sementes. E a reprodução do homem é através do órgão sexual. Portanto, o fruto é o órgão sexual de Eva, que não poderia ser comido antes de Eva e Adão alcançarem a primeira bênção, que é atingirem a maturidade biológica e a maturidade espiritual a nível de primeira bênção de Deus. Vejamos a preocupação do apóstolo Paulo com relação ao resultado da queda. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 37 e 38 diz: Todavia aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo domínio sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar virgem sua filha, fará bem. De modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela faz bem, mas o que não a der, fará melhor. Vejamos a preocupação do apóstolo Paulo. Depois que Adão e Eva caíram, Adão e Eva adquiriram a linhagem contraditória de Satanás. E
todo o legado de Adão e Eva, ou seja, toda a descendência de Adão e Eva, os filhos nasceriam com a linhagem de Satanás e não com a linhagem de Deus. Por esta razão, o apóstolo Paulo disse estas palavras. Vejamos mais em detalhes nos slides a seguir. Em Mateus 19:12, diz o seguinte: há eunucos, que são homens que não têm o órgão sexual, que o órgão sexual foi castrado, foi tirado. Então diz assim: há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Portanto, eunuco significa homem castrado, que o órgão sexual foi retirado. Mais uma evidência de que a queda está relacionada com o sexo ilícito. Portanto, o fruto que Adão e Eva comeram não foi um fruto literal, como os padres e pastores têm continuamente ensinado para as multidões. A essa altura, amados irmãos e irmãs, é relevante ressaltar que Eva tinha dois caminhos. Se obedecesse a Deus, tornaria a árvore do conhecimento do bem. Por outro lado, se desobedecesse, tornaria a árvore do conhecimento do mal. Por essa razão, Eva foi simbolizada como a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não poderia interferir na parcela de responsabilidade dos mesmos até que alcançassem a perfeição, porque os mesmos foram criados como co-criadores e para serem senhores da criação. Por essa razão, até que Adão e Eva atingissem a maturidade biológica e espiritual a nível de primeira bênção, realizassem as 3 bênçãos mencionadas em Gênesis 1:28, Deus não poderia interferir na parcela de responsabilidade de ambos. Foi por esta razão que Deus deu o mandamento para Adão e Eva não comerem do fruto. Vejamos agora a natureza da serpente. Amados irmãos e irmãs, para você, a serpente que enganou Eva foi uma serpente literal ou simbólica? Vejamos as características dessa serpente. Era capaz de pensar e comunicar-se com o homem. Conhecia o mandamento de Deus. A serpente é chamada de demônio e Satanás. Originalmente vivia no céu. Foi capaz de enganar o homem. Domina o espírito humano desde a queda até os dias atuais. Portanto, uma cobra, seja uma cascavel, uma jiboia, uma sucuri, ou qualquer que seja rastejante, não tem estas características. Em vista disto, a serpente não é literal, porém simbólica. Vejamos o fundamento bíblico. A serpente conhecia o mandamento de Deus. Em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Portanto, esta serpente induziu Eva a desobedecer o mandamento de Deus. Esta serpente, ela interagiu com Eva, fazendo-lhe uma pergunta. Vejamos outro fundamento bíblico. Essa serpente habitava no céu e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, no Apocalipse 12:9.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás. Portanto, aqui no Apocalipse 12:9, diz que essa serpente chama Diabo e Satanás. Está esclarecendo a simbologia dessa serpente. Que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Portanto, quando esse diabo e Satanás foi precipitado, ele não foi precipitado sozinho, mas os anjos que também cometeram o pecado com ele foram lançados junto com ele para a terra. Eles caíram do nível que se encontrava para o nível inferior. O nível do bem para o nível do mal. Vejamos outro fundamento bíblico. Caíste do céu, Lúcifer, filho da aurora, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 12 a 14. Portanto, essa serpente não é uma serpente rastejante, como tem ensinado os padres e pastores até os dias atuais. Neste fundamento bíblico, em 2 Pedro 2,4, Deus não poupou os anjos que pecaram. Porque se Deus não poupou os anjos a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou-os aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Portanto, amados irmãos e irmãs, as características da serpente era capaz de comunicar-se com o homem, conhecia o mandamento de Deus, chamada antiga serpente de demônio e Satanás, originalmente vivia no céu, capaz de tentar o homem, domina o espírito humano desde a queda. A conclusão é óbvia. A serpente bíblica é Lúcifer, o arcanjo que seduziu Eva a comer o fruto proibido. Portanto, a serpente é a simbologia do arcanjo Lúcifer, como diz aqui no Apocalipse 12, versos 7 a 9. Assim, a serpente bíblica é a simbologia de Lúcifer, o arcanjo, que seduziu Eva a desobedecer o mandamento de Deus. Portanto, Lúcifer é simbolizado como a serpente enganosa. Essa serpente induziu Eva a desobedecer o único mandamento de Deus, comer o fruto proibido. Apocalipse 12:9, a serpente foi precipitada na terra e a terra tornou-se a moradia de Satanás. Agora vejamos a natureza do pecado do arcanjo Lúcifer. Nesta passagem, a Bíblia evidencia que foi o pecado da prostituição, o pecado do sexo ilícito. Aqui em Judas 1, versos 6 a 7. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Era o pecado do sexo livre, do sexo ilícito, era o pecado da prostituição. A prostituição se pratica através do órgão sexual. Portanto, o fruto que Deus disse para Adão e Eva não comerem é a simbologia do órgão sexual de Eva. Portanto,
E as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos, portanto aqui disse que os anjos praticaram o pecado da prostituição e ido após outra carne foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui em Judas 1, versos 6 a 7, a evidência bíblica é que os anjos cometeram o pecado da prostituição. Eles cometeram o pecado do sexo ilícito. Vejamos mais alguns detalhes. Evidenciemos que o pecado de Adão e Eva, de acordo com este fundamento bíblico, é que eles estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, como diz aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Mais uma vez evidenciemos o pecado de Adão e Eva com este fundamento bíblico, em Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão e Eva fizeram aventais para cobrir a região da boca ou foi a região do órgão sexual? Aqui em Gênesis 3:7 nos evidencia que antes de Adão e Eva comerem o fruto, eles andavam nus e não se sentiam vergonha um do outro. Mas depois que comeram o fruto, eles sentiram vergonha e eles cobriram o órgão sexual. Portanto, o fruto não é um fruto literal, não é um fruto comestível, como os padres e pastores têm ensinado. Porque se fosse um fruto comestível, Adão e Eva teriam tampado, coberto a região da boca. Amados irmãos e irmãs, pela primeira vez, a humanidade, o cristianismo, os cristãos e demais contemporâneos, em 197 países, estão recebendo estas revelações através do princípio divino, revelado a toda a humanidade pelo reverendo Sammy Amun. Agora evidenciemos a natureza do pecado de Adão e Eva e o pecado dos anjos. O pecado de Adão e Eva, em Gênesis 2:25 e Gênesis 3:7, foi o sexo ilícito. Adão e Eva cobriram o órgão sexual. Portanto, o pecado de Lúcifer e dos anjos também foi o pecado do sexo ilícito. Quando Lúcifer induziu Eva com uma pergunta: é mesmo verdade que Deus disse que comesses de todas as árvores? Então, o arcanjo Lúcifer seduziu Eva a praticar o ato sexual ilícito. Vejamos em detalhes nos próximos slides. A simbologia da queda. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a simbologia de Eva. Se Eva tivesse obedecido a Deus, Eva teria se tornado a árvore do conhecimento do bem. Como a Eva desobedeceu o mandamento de Deus, a Eva se tornou a árvore do conhecimento do mal. Foi por essa razão que Jesus, em João 8,44, diz que o pai da humanidade é Satanás. Portanto, com a queda, ao comer o fruto, ao praticar o ato sexual ilícito, Eva adquiriu a linhagem contraditória de Satanás. A linhagem não se adquire através de um fruto comestível, de um fruto literal. Portanto, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal é a simbologia do órgão sexual de Eva, que não poderia ser comido até que Eva alcançasse a perfeição biológica e espiritual a nível de primeira bênção,
mencionada em Gênesis 1:28. Amados irmãos e irmãs, vejamos a queda espiritual e a queda física. Quando o arcanjo Lúcifer seduziu Eva, em Gênesis 3:6, quando disse que Eva comeu do seu fruto, a fornicação não se pratica sozinho. Portanto, Eva não praticou fornicação, ela não comeu do seu fruto sozinha. Ela teve a participação do arcanjo Lúcifer. Em Gênesis 3:6, diz que depois que Eva comeu do seu fruto, ela deu a seu marido e ele comeu com ela. Portanto, o relacionamento do arcanjo Lúcifer com Eva foi a queda espiritual. E o relacionamento de Eva com Adão foi a queda física. Vejamos como isso foi possível. Primeiramente, vejamos as evidências de que o pecado foi sexual. A religião ensina que a fornicação, o adultério, estão entre os maiores pecados. Os israelitas, o ritual da circuncisão, como uma condição de indenização para a purificação. A civilização avançada não consegue controlar a promiscuidade sexual. Vejamos no Gênesis 3, versos 12 a 13. Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Portanto, houve a participação de 3 seres: o arcanjo Lúcifer, Eva e Adão. Evidenciemos a possibilidade da queda espiritual entre Eva e o arcanjo. O arcanjo, com seu corpo espiritual, possui 5 sentidos espirituais: visão, audição, olfato, tato, paladar espiritual. E Eva, com seu corpo físico, possui 5 sentidos físicos: visão, audição, olfato, tato, paladar. E com o seu corpo espiritual, Eva também possui, ou possuía, os 5 sentidos espirituais: visão, audição, olfato, tato, paladar, completamente sensíveis, abertos. E com os 5 sentidos espirituais de Eva, Eva poderia relacionar-se sexualmente com o arcanjo Lúcifer. Vejamos outras evidências dessa possibilidade, dessa correlação, dessa interação entre um ser humano com um anjo. Vejamos este fundamento bíblico dos 5 sentidos espirituais dos anjos interagindo com o ser humano na história. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele, com o anjo. Portanto, o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó e a deslocou a coxa. Portanto, em Gênesis 32, versos 24 a 32, diz que Jacó, com seu corpo físico e com seu corpo espiritual, lutou com o anjo, que não tinha corpo físico. Portanto, essa luta foi uma luta espiritual, com os 5 sentidos espirituais de Jacó e os 5 sentidos espirituais do arcanjo Lúcifer. Como os 5 sentidos espirituais e os 5 sentidos físicos de Jacó estão em íntima relação, Jacó, obviamente, abriu-se os 5 sentidos espirituais e assim ele lutou com o anjo como se o anjo tivesse corpo físico, mas foi apenas o corpo espiritual do anjo
que lutou com Jacó. Por que isso foi possível? Porque Jacó é constituído de 5 sentidos espirituais, igualmente o arcanjo Lúcifer. Vejamos outro fundamento bíblico dos 5 sentidos espirituais dos anjos interagindo com o ser humano. Em Gênesis 18, versos 2 a 8. Levantando Abraão os olhos, olhou, e 3 homens, 3 anjos, de pé em frente dele. Abraão disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, dos 3 anjos, assim ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Portanto, essa interação foi possível por causa dos 5 sentidos espirituais de Abraão, que era semelhante aos 5 sentidos espirituais dos anjos que estavam ali junto com Abraão. Vejamos outro fundamento bíblico dos 5 sentidos espirituais dos anjos interagindo com o ser humano. Em Gênesis 19, 5. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Portanto, os homens, quando viram os anjos entrarem na casa de Jacó, eles viram com os 5 sentidos espirituais e tiveram desejo sexual para com os anjos. Portanto, nós observamos, nós somos testemunhas de que existe e é evidente essa interação dos 5 sentidos espirituais dos seres humanos com os 5 sentidos espirituais de um ser espiritual. Nós temos exemplo de pessoas com corpo físico, de pessoas da terra, casados com pessoas do mundo espiritual, com espíritos. Vejamos agora sobre o Jardim do Éden. Este localizava-se entre os rios Tigres e Eufrates, os atuais rios do Iraque. Portanto, o Jardim do Éden é o planeta Terra, onde Adão e Eva foram criados com corpo físico, e assim, junto com toda a criação. Os símbolos da queda decodificados no princípio divino pelo Cristo do segundo advento. Jesus profetizou no Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que o leão da tribo de Judá, que é o Cristo do segundo advento, que é uma profecia de Jesus, e que ele, o segundo advento, deveria abrir o livro e romper os 7 selos, porque no tempo de Jesus, há 2000 anos, Jesus disse: eu ainda tenho muito que vos dizer. Jesus não pôde falar tudo. E também, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 a 10, Paulo profetizou esta realidade. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Portanto, Paulo disse que o Evangelho é apenas uma parte da verdade. Está lá na sua Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 13, versículos 9 e 10. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando o Espírito da verdade, então Paulo também estava profetizando o segundo advento do Messias, o segundo advento de Cristo. Mas quando aquele Espírito de verdade vier, o que é em parte será aniquilado. Portanto, aqui estão os símbolos da queda decodificados no princípio divino, revelados à humanidade, aos cristãos e demais contemporâneos, pelo Cristo do segundo advento. A árvore da vida é o Adão, um homem de vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a Eva no seu estado de maturidade. Por essa razão ela não poderia comer o fruto. O fruto é o órgão sexual de Eva. A serpente bíblica é o arcanjo Lúcifer, que desobedeceu a Deus e caiu.
e assim se tornou o diabo e Satanás, como diz o Apocalipse 12:9, e o Jardim do Éden é o planeta Terra, ambos decodificados pelo Cristo do segundo advento. Concluímos que a queda do homem foi um ato sexual antinatural. Por que antinatural? Porque Eva foi criada para Adão e ela teve a primeira relação com o arcanjo Lúcifer. Portanto, foi uma relação sexual antinatural. E aí foi a queda espiritual. E o relacionamento de Eva com Adão foi a queda física. Por esta razão, o Cristo precisa vir fisicamente para resolver o problema da queda espiritual e da queda física inerente em toda a humanidade. O Cristo do segundo advento vem com a linhagem de Deus para erradicar a linhagem de Satanás no aspecto espiritual, que é a queda espiritual, e também no aspecto físico, o qual ocorreu a queda física. Vejamos agora a hierarquia da criação e os motivos e o processo da queda. A hierarquia original é Deus, como Senhor da criação, o Criador dos céus e da terra, o homem como a imagem suprema de Deus, os co-criadores como filhos de Deus, os anjos como servos e mensageiros dos filhos de Deus e a criação como a imagem simbólica de Deus. Esta era a hierarquia original se Adão e Eva tivessem obedecido o mandamento de Deus. Em Jeremias 17:9 diz que houve uma inversão de domínio. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o poderá conhecer? Devido à queda se estabeleceu a inversão de domínio. O arcanjo que foi criado por Deus para ser servos e mensageiro dos filhos de Deus, passou a ser senhor dos seres humanos, que caíram no nível abaixo da criação. Portanto, amados irmãos e irmãs, a queda provocou a inversão de domínio. O arcanjo Lúcifer, que deveria ser dominado pelo amor e pela responsabilidade dos seres humanos, dos filhos de Deus, passou a dominar os seres humanos. Por essa razão, a evidência em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Foi por essa razão, houve a inversão de domínio. Vejamos a missão dos anjos. Os anjos foram criados por Deus como mensageiros e servos. Em Gênesis 18:10, Lucas 1:30-31, Atos 12, versos 7 a 10 e Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vejamos o fundamento bíblico de que os anjos foram criados como mensageiros dos filhos de Deus. Gênesis 18:10. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Portanto, o anjo veio e anunciou a Abraão que Sara teria um filho. Esta é a missão dos anjos. Vejamos outro fundamento bíblico da missão dos anjos, como mensageiros dos filhos de Deus. Em Lucas 1:30-31. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Mais uma vez, a evidência de que o anjo foi criado por Deus para auxiliar os seres humanos, auxiliar os filhos de Deus. Esta era a hierarquia original. Outro fundamento bíblico, em Atos 12, versos 7 a 10. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão,
E ele, o anjo, tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Esta é mais uma evidência da missão dos anjos em assessorar os filhos de Deus. Outro fundamento bíblico que evidencia a missão dos anjos, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Este fundamento bíblico, em 1 Coríntios 6,3, evidencia que os seres humanos foram criados para serem os senhores da criação e os co-criadores e subjugar até mesmo os anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Portanto, Adão e Eva foram criados por Deus para serem os co-criadores, os senhores da criação, e serem a representação substancial, a imagem substancial de Deus, a incorporação da palavra de Deus diante de toda a criação, inclusive diante dos anjos, como senhores da criação. Portanto, a hierarquia original da criação é Deus, Adão e Eva como filhos de Deus, a imagem suprema de Deus, Lúcifer e os anjos como servos e mensageiros de Deus, dos filhos de Deus. Portanto, neste gráfico, nós visualizamos, nós evidenciamos que o amor que Lúcifer recebia de Deus antes da criação de Adão e Eva e o amor que passou a receber de Deus depois da criação de Adão e Eva não mudou. Era o mesmo nível de amor. Porém, Lúcifer sentiu-se diminuído porque Adão e Eva foram criados como filhos de Deus e o arcanjo e os anjos como servos e mensageiros dos filhos de Deus. Essa foi uma das motivações de Lúcifer tentar Eva para comer o fruto proibido, para poder se colocar em uma posição superior à dos filhos de Deus. O desejo excessivo de Lúcifer em fornicar com Eva aconteceu que todas as vezes que o arcanjo Lúcifer olhava para a criação de Deus, presenciava os pares, macho e fêmea. Em cada uma das espécies tinha macho e fêmea. Inclusive o Adão tinha o seu par, que era a Eva. E no reino dos anjos havia apenas os anjos masculinos. E isso foi outra motivação para a fornicação com a filha de Deus, a futura esposa de Adão. Lembremos que os respectivos pares femininos para os anjos seriam criados por Deus somente após a obediência de Adão e Eva, que foram criados para serem os senhores da criação, não comerem o fruto proibido e, consequentemente, Adão e Eva realizariam as 3 bênçãos mencionadas em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Após a realização das 3 bênçãos, o Senhor Deus criaria aos anjos as suas respectivas esposas. Mas para isso, os anjos teriam que esperar até que os filhos de Deus pudessem realizar as 3 bênçãos mencionadas em Gênesis 1, 28. Esta é a hierarquia original da criação. Vejamos como foi possível a queda da humanidade. Os seres humanos foram criados através do princípio e deveriam viver de acordo com o princípio. É como um trem que não pode sair dos trilhos, a não ser que uma força exterior mais potente do que a sua aceleração colida com ele
e o desvie para outra direção. Vejamos a força do amor e a força do princípio. O poder do amor é mais forte do que o poder do princípio. Se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição como esposo e esposa centralizados em Deus e experimentado o domínio direto de Deus através do poder absoluto do amor de Deus, então o amor conjugal de ambos ter-se-ia tornado absoluto. Ninguém, nem nenhum poder no universo poderia jamais quebrar essa ligação de amor. Nesta situação, Adão e Eva nunca cairiam. Não haveria possibilidade alguma do amor do arcanjo, que é inferior aos dos seres humanos, destruir o amor conjugal de Adão e Eva, quando Adão e Eva estivessem firmemente ancorados em Deus, através da realização da primeira bênção de Deus, que era não comer o fruto. Adão e Eva teriam que alcançar a maturidade biológica e espiritual, assim, realizando a primeira bênção de Deus, que é a maturidade, a perfeição mente e corpo, a harmonia entre mente e corpo. Vejamos os 3 estágios de crescimento e o estágio de perfeição dos seres humanos. Deus deu a Adão e Eva o mandamento para não comer, porque Adão e Eva deveriam crescer, seguindo o princípio da criação, passando pelos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e atingindo o estágio final de maturidade, que é o estágio do domínio direto de Deus. E então, após a perfeição individual, mente e corpo, poderiam comer o fruto, que significa constituir família centralizada em Deus, que significa gerar filhos para Deus, com a eterna linhagem original do céu, com a eterna origem original de Deus. Vejamos agora os resultados da queda. As 3 bênçãos de Deus mencionadas em Gênesis 1:28 não foram realizadas, porque Adão e Eva não conseguiram realizar a primeira bênção, que é o aperfeiçoamento individual, e caíram sob o mau domínio do arcanjo Lúcifer. Quando não se realiza a primeira bênção, como foi o caso de Adão e Eva, automaticamente a segunda bênção e a terceira bênção não se realizam. Em João 8,44, evidencia a trágica realidade da queda humana, quando Jesus disse as seguintes palavras: Vós tendes por pai ao demônio, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, que foi o diabo, Lúcifer, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Aqui Jesus está falando de Lúcifer, que se tornou Satanás, o inimigo de Deus. Quando ele, Lúcifer, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, o próprio Jesus evidencia nesta passagem que a queda, o resultado da queda, estabeleceu um falso fundamento de 4 posições, um pseudo-fundamento, com a linhagem contraditória de Lúcifer, do diabo, de Satanás, inerente em Adão e Eva, e assim, consequentemente, nos filhos decaídos. E assim toda a geração, toda a descendência ficou centralizada em Lúcifer, em Satanás. Por esta razão, o Messias precisa vir fisicamente para cortar, para aniquilar a linhagem de Satanás inerente nos seres humanos. Em João 12:31, a Bíblia também diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste mundo é Satanás.
Devido à queda, Satanás mobiliza os maus espíritos e os maus espíritos, através do corpo espiritual dos seres humanos, dos espíritos dos seres humanos, provocam maus pensamentos que sucedem em más ações, sexo livre, mentiras, crimes de todas as naturezas. Portanto, os parceiros objeto de Satanás são os espíritos maus do mundo espiritual, que nós chamamos de demônios espirituais. E os parceiros desses espíritos maus, desses demônios, são os espíritos das pessoas más na terra. E os veículos através dos quais os maus espíritos agem são os corpos físicos das pessoas da terra. Portanto, Satanás, com seu exército de maus espíritos, de demônios espirituais, esses demônios atacam os seres humanos através do corpo espiritual dos seres humanos. E por sua vez, o corpo espiritual, como o corpo físico dos seres humanos que estão em íntima ligação, quando afeta o corpo espiritual, automaticamente afeta o corpo físico. E assim, quando os maus espíritos influenciam o corpo espiritual dos seres humanos através dos 5 sentidos físicos, sucedem em más ações, em vícios, a prática do mal, a prática de crimes, de mentiras, de sexo livre, enfim, as tragédias de todas as naturezas passam a suceder na vida humana, na sociedade humana. Quando a pessoa centraliza sua vida em Deus, Satanás não pode perpetrar suas ações más na vida dessa pessoa. Os maus espíritos que são objeto de Satanás só podem atuar na vida de uma pessoa quando encontra um parceiro objeto com o qual possa formar uma base comum e empreender uma ação de dar e receber. Portanto, Satanás, os maus espíritos, só têm poder de influenciar, de trabalhar com a pessoa, conduzindo ela para o mau caminho, se ela der condições, se ela estabelecer uma base correlativa em dar e receber com esses maus espíritos. Isso começa através de maus pensamentos e de maus sentimentos, que acabam conduzindo os indivíduos a praticarem atos maus, centralizados em Satanás. Em vista disto, devido à queda, os seres humanos ficaram divididos entre Deus e Satanás. Quando pratica o mal, faz a vontade de Satanás. Quando pratica o bem, faz a vontade de Deus. Esta é mais uma evidência do resultado da queda humana. Todos os indivíduos ficaram divididos entre a mente original, que está ligada a Deus, e a mente má, que correlaciona com Satanás, através da linhagem de Satanás. Vejamos os fundamentos bíblicos da linhagem contraditória de Satanás nos seres humanos. Em Lucas 22:3, a Bíblia diz que entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Por que Satanás entrou em Judas? Porque Judas veio da linhagem de Adão e Eva. Judas tinha inerente a linhagem contraditória de Satanás. Portanto, uma vez que Judas deu condição para Satanás trabalhar com ele, então Judas passou a ser um objeto de Satanás. No 4º capítulo, intitulado A Missão do Messias, nós iremos estudar mais profundamente acerca desta passagem de Lucas 22:3. Um outro fundamento bíblico da linhagem contraditória nos seres humanos. Em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, aqui mais uma evidência de que nós temos
a linhagem contraditória de Satanás. Por esta razão, nós precisamos do Messias, para que o Messias possa erradicar, cortar, remover, erradicar essa ligação, essa linhagem que nós temos com Satanás, o qual Jesus disse em João 8,44. Outro fundamento bíblico da linhagem contraditória nos seres humanos está em Romanos 3, versos 10 a 14. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Aqui mais uma evidência de que a humanidade descende de Adão e Eva, da queda de Adão e Eva. E Adão e Eva adquiriram a linhagem contraditória de Lúcifer. E essa linhagem falsa passou para os filhos e passou para toda a descendência até os dias atuais. Agora vejamos os 4 tipos de pecados. O primeiro pecado é o original, que é a raiz de todos os pecados. O segundo pecado é o hereditário, o tronco. O terceiro pecado é o coletivo, os galhos. E o quarto pecado é o pessoal, as folhas. Vejamos esses 4 tipos de pecados nos fundamentos, através dos fundamentos bíblicos. Em João 3,6 é um fundamento bíblico do pecado pessoal. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejamos o fundamento bíblico do pecado coletivo. Lucas 19,44. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Portanto, Jesus deixou bem evidente de que os judeus que estavam diante de Jesus não o reconheceram como Messias. E o que foi que aconteceu? Depois da crucificação de Jesus, durante 2000 anos, até os dias atuais, o julgamento, uma grande indenização tem caído sobre o povo judeu. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, sob o comando de Adolf Hitler, assassinou mais de 6 milhões de judeus. Esta é a evidência do pecado coletivo. O fundamento bíblico do pecado hereditário, em Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, daqueles que pecam contra a lei de Deus, contra os princípios de Deus. O fundamento bíblico do pecado original, que é a raiz de todos os pecados, que somente o Messias pode erradicar dos seres humanos, encontramos em João 1,29. Quando disse, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o pecado original, que é a raiz de todos os pecados, esse somente o Messias é capaz de erradicar. Por esta razão, o Messias precisa vir fisicamente para resolver, para erradicar a contradição da queda espiritual e da queda física. A primeira natureza decaída é não tomar o ponto de vista de Deus. A causa principal da queda do arcanjo foi não amar Adão com o mesmo coração e a mesma perspectiva de Deus. Em vez disso, Lúcifer sentiu ciúmes de Adão, e isso o levou a tentar Eva.
Um exemplo dessa característica da natureza decaída é quando um cortesão sente ciúmes do favorito do rei, em vez de respeitá-lo com sinceridade por ser amado pelo rei. A segunda natureza decaída é abandonar a sua posição natural. Procurando receber mais amor de Deus, Lúcifer desejou usufruir no mundo humano da mesma posição de amor que gozava no mundo angélico. Este desejo perverso levou-o a abandonar a sua posição natural e cair. As pessoas são induzidas por desejos perversos a ultrapassarem os limites do que é certo e a excederem-se devido a esta característica primária da natureza decaída. Vejamos o fundamento bíblico da segunda natureza decaída, em Judas 1, versos 6 a 7. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Portanto, os anjos deixaram a sua posição, deixaram o seu principado. Um outro fundamento bíblico da segunda natureza decaída, em Isaías 14, versos 13 a 14. Subirei acima das alturas, das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Os anjos deveriam ser os servos e mensageiros dos filhos de Deus. Eles deixaram a sua própria posição, desejando ser semelhante ao Altíssimo. A terceira natureza decaída é a inversão do domínio. Lúcifer, o arcanjo, que deveria submeter-se ao domínio dos seres humanos, dominou Eva. Em seguida, Eva, que deveria submeter-se ao domínio do amor de Adão, acabou por dominá-lo. Esta ruptura da ordem natural gerou frutos amargos. A sociedade humana é desequilibrada por pessoas que abandonam a sua posição original e, em seguida, invertem a ordem do domínio. Estas constantes situações estão enraizadas nesta terceira característica primária da natureza decaída, que é o resultado da queda humana. A quarta natureza decaída é a multiplicação do ato criminoso. Se depois de cair, Eva não tivesse repetido o seu pecado ao seduzir Adão, Adão teria permanecido intacto. A restauração de Eva teria sido relativamente fácil. Todavia, Eva transmitiu seu pecado a Adão, quando induziu Adão a cair. A tendência das pessoas más de envolver outras numa teia crescente de crimes provém desta característica primária da natureza decaída. Portanto, amados irmãos e irmãs, devido à queda humana, a providência da salvação teve que ser estabelecida por Deus. Enviar o Messias para aniquilar o falso fundamento de 4 posições centrado em Satanás. Consequentemente, erradicar a falsa linhagem de Satanás dos seres humanos e realizar o fundamento original de 4 posições, agora centrado em Deus. Assim, o fundamento original de 4 posições, realizado pelo Messias, é a base eterna do reino dos céus na terra e, consequentemente, no mundo espiritual. Por esta razão, o Messias, o Cristo, precisa vir em corpo físico para aniquilar a linhagem de Satanás inerente em toda a humanidade. Assim, o Senhor Jesus profetizou 98 anos após a sua crucificação no livro do Apocalipse, a respeito, acerca da necessidade da segunda vinda do Messias. Se lermos no Apocalipse 12:5, o varão nasceria de uma mulher em corpo físico e regeria todas as nações com a palavra de Deus. Está lá no Apocalipse 12:5, para erradicar a linhagem de Satanás.
Porque na época de Jesus, com a redenção da cruz, Jesus só pôde remover o pecado original no aspecto espiritual. Uma evidência você pode encontrar lá em Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 25, quando Paulo disse as seguintes palavras: pelo meu espírito estou sujeito à lei de Deus, mas pelo meu corpo físico, pelos meus membros, estou sujeito à lei do pecado. A lei do pecado é a lei de Satanás. Portanto, se Jesus tivesse, com a redenção da cruz, resolvido totalmente o problema da queda no aspecto espiritual e físico, não haveria necessidade da segunda vinda do Messias. Por essa razão, Jesus profetizou 98 anos depois que ele foi crucificado. Jesus veio espiritualmente a João na ilha de Pátimos e profetizou o livro do Apocalipse. Portanto, as profecias do Apocalipse têm como objetivo revelar, conscientizar a humanidade acerca do segundo advento do Messias. Se lermos lá em Apocalipse 2,17, Jesus deixou lá uma profecia também, que o Cristo no segundo advento teria um novo nome. E também no Apocalipse 10:11, Jesus profetizou que ele deveria profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E também no Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus profetizou que ele deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Como Cristo poderia abrir o livro e romper os 7 selos, se ele vier das nuvens, num piscar, ou em 2 ou 3 piscar de olhos, das nuvens do espaço sideral? Nenhuma dessas profecias contidas no Apocalipse jamais serão cumpridas. Portanto, o Cristo precisava vir fisicamente para erradicar a linhagem de Satanás e estabelecer o padrão original, o fundamento de 4 posições que Adão não conseguiu realizar. E Jesus há 2000 anos veio para realizar, e devido à descrença do povo judeu, Jesus não pôde realizar a cerimônia substancial do selo de Deus. E assim Jesus profetizou no Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Assim, preciosos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma conferência e com muita alegria aguardo sua participação no próximo capítulo intitulado Escatologia e História Humana. Mais uma vez, muitíssimo grato pela sua companhia e que Deus os abençoe agora e sempre. Um muitíssimo obrigado.